Chegamos na sexta-feira e hoje é dia de resumo da semana. A gente está estudando aqui o nosso guia de estudo, Alusões, Imagens e Símbolos, como estudar a profecia bíblica, que é um guia sistematizado para a gente estudar a Bíblia, né, a palavra de Deus, de forma correta, de forma simples e aprofundada, tá bom? Eu sou Jardel Barros e é uma honra estar aqui estudando a palavra de Deus com você. Eu espero que você esteja aprendendo, que você esteja aperfeiçoando a área espiritual da sua vida também. Então fica até o final, se você não acompanhou tudo, é uma chance de você pegar um resumo aqui de toda a semana. A gente está estudando aqui o tema Pra Quem o Fim Tem Chegado. Se você não acompanhou, desde o sábado passado, a gente está aí sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, estudando vários temas que abordam essa questão de que o fim está chegando nos nossos dias. E a importância da gente aprender com a história que está na Bíblia, que está aqui sendo ilustrada pelo guia, tá bom? E se quiser ter mais profundidade em cada tema, pegar os vídeos aí que estão na descrição, nos comentários e no link, tá bom? Então fica até o final porque vale a pena. Como eu sempre digo, vale a nossa salvação. Vamos lá então fazer esse rápido resumo aqui e falar do fechamento, né, do estudo adicional da sexta-feira. Então hoje, sexta-feira, dia 6 de junho. Como eu falei, a gente estudando aí durante essa semana Pra Quem o Fim Tem Chegado. Na lição do sábado eu falei a interpretação aqui dessa ilustração da imagem, né? Quem gosta de ver aí tá na lição do sábado. E hoje a gente vai ver aqui um resumo rápido. A gente viu que o verso para memorizar está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 11 a 12, que é o verso áureo, né? Toda a lição veio se baseando sobre isso aqui e resume bem o que a gente estudou durante a semana. Ó. Estas coisas que a gente está estudando, que a Bíblia apresenta, aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Então, o verso, quando a gente estuda a lição toda, a gente entende qual é o recado. Então, Deus dizendo para a gente, o apóstolo aqui, Paulo, falando que todas as histórias, as experiências, os acontecimentos que aconteceram no passado foram exemplo para mostrar o que vai acontecer com a raça humana no fim dos tempos, para quem o fim do tempo tem chegado. E a gente está vendo que as características todas do passado se repetem agora nesse mundo pós-moderno que a gente está vivendo, na nossa geração. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, aquele que já aceitou Jesus, que acha que está salvo, que está livre de tudo, cuidado, porque você pode ser enganado por Satanás e pode cair. Então é isso que a gente viu durante toda a semana, principalmente na parte de ontem de quinta-feira, falando aí do pré-advento, que a gente vai ver aqui, né? Então no sábado a gente viu aí para quem o fim tem chegado, né? A abordagem inicial do tema da semana. Os eventos do fim foram retratados por Jesus a partir de reuso de histórias do Antigo Testamento, retratando destruição e salvação. Então a gente viu aí o dilúvio, a história de Noé, a destruição, que está lá em Mateus 24, 39, né? E a salvação, o plano que Deus sempre tem, a misericórdia e a graça superabundante, né? Mesmo onde abundou o pecado, né? Então a gente viu aqui em Mateus 24, 39 também, a arca ali que Deus pediu para Noé fazer, né? E aqui em Sodoma e Gomorra a gente viu também a destruição em Lucas 17, 29, né? E lá também fala do anjo que foi lá advertir, que foi lá falar para tentar salvar, passou ali, ó, vai ser destruído, tentando chamar algumas pessoas, né? E só Ló se salvou com a sua família. Cristo é o grande centro, pois ele deve ser o fundamento e objetivo final de todos os nossos empreendimentos proféticos, né? O resumo aí do Tá na Lição, que é o perfil do Instagram, no Telegram também. E aqui, essas imagens ilustrativas do Infolição, que são bem interessantes. Parabéns aí o Elias Duarte, né? Muito top. Aqui, no domingo, a gente viu a ira do Cordeiro. O Cordeiro na Bíblia representa Jesus a partir de várias realidades como mansidão, está lá no profeta Isaías 53, verso 7, perdão, que está lá em João, no capítulo 1, no verso 29, e pureza, 1 Pedro 18, 19, tá bom? Então a gente vê várias alusões, vários nomes para Jesus de acordo com as suas funções, de acordo com momentos, né? Então ele é o pão, ele é a água, todo o santuário, a gente estudou aqui um tema aqui de santuário, todos os objetos ali representavam Jesus, né? Mas no livro do Apocalipse, o Cordeiro Jesus é identificado como, a gente viu isso aqui, como rei, tá lá em Apocalipse 7:17, como juiz, Apocalipse 6:17, e como guerreiro, né? E a gente vê que a Bíblia muitas vezes faz alusão ao anjo, ao arcanjo Miguel como guerreiro, príncipe dos exércitos, que ocupou o lugar de Lúcifer quando Lúcifer ainda era um anjo, né? Temente a Deus. Então, e aí a gente vê a Bíblia dando evidências claras de que Miguel é o nome de Jesus quando ele assume essa posição de guerreiro, chefe do exército celestial, né?
Por isso que a Bíblia fala, ao ouvir a voz do arcanjo, os mortos ressuscitarão, né? Então é a voz de Jesus que vai ressuscitar o arcanjo Miguel. Então Lucas 17:14 também deixa isso. E aqui o resumo do Tá na Lição. Jesus apontou para o dilúvio a fim de nos advertir de que a segunda vinda será uma surpresa para muitos. Então, como a Bíblia fala que não tem nem dia nem hora, vai ser como um ladrão, né? Vai chegar de surpresa. E aí, quem estiver preparado, sendo obediente, vai receber a recompensa de encontrar com Jesus nos ares, né? E, infelizmente, quem não obedeceu, assim como aconteceu com o povo na época de Noé, na época de Sodoma e Gomorra, infelizmente vai sucumbir à condenação, né? Aqui na segunda a gente viu o evangelismo de Noé. Apesar do aparente fracasso, o evangelismo de Noé foi bem sucedido, tá? Já que salvou a sua família, e é assim mesmo, né? Deus ia destruir tudo, mas achou graça em Noé, a Bíblia fala isso. Hebreus 11:7, tá? Mostra essa importância de salvar a família. Aqui pregou com justiça, ou seja, ele fez a parte dele, ele levou a mensagem. Hebreus 11:7 fala isso também, né? E pregou com fidelidade. A missão que a gente tem, né? Os salvos, os chamados por Deus, é de pregar a mensagem a todo povo, tribo, língua, nação, né? Então essa é a mensagem que a gente tem. É aceitar, viver uma vida de obediência, seguindo o que Jesus pediu, o que Deus pede, e falar dele, pregar, testemunhar. Essa é a missão dos remanescentes falados lá no final da Bíblia em Apocalipse, né? Os que vão receber a recompensa, os salvos, os santos, os justos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, tá? Então, muito claro isso aqui. E aqui na segunda vez, se Noé tivesse sido um evangelista moderno, seríamos tentados a considerá-lo um fracasso, né? Pois sua pregação aparentemente não teve resultado, ou seja, ninguém aceitou, só ele e a família dele, e todo mundo morreu. Então, muita gente pode falar, ele não foi um bom pregador não, ele não soube passar a mensagem. Não, muita gente se olha por isso, né? O cantor não foi bom, o pregador não pregou a mensagem correta, o professor não ensinou direito. Não, na verdade são as pessoas que não querem receber a mensagem, as pessoas que não estão fazendo a parte delas, né? Mas o trabalho foi feito. Nossa missão é fazer o trabalho e não se preocupar se está sendo didaticamente, pedagogicamente a melhor forma. A forma quem dá, quem faz é o Espírito Santo, né? É ele que capacita, é ele que faz. Nosso trabalho é mesmo sem capacitação, mesmo sem habilidade, sem competências, é falar, né? Ele que vai transformar isso, transformar o coração e fazer o que você fez dar resultados, né? Ou não, caso a pessoa não queira, porque a gente sabe que Deus não força ninguém a nada, tá? É o livre-arbítrio, tá bom? Então, na terça-feira a gente viu o tema aí, a história de Sodoma e Gomorra. Segundo Pedro, a destruição de Sodoma e Gomorra é um exemplo aos que vivessem impiamente. Segundo Pedro 2:6. Seus pecados eram. E aí a gente viu diversas atrocidades, imoralidades, né? Práticas sexuais antinaturais. A gente falou isso nessa lição de terça aqui. Dei aqui uns comentários muito importantes. É porque é o que a gente vive no mundo de hoje. Tem alguma diferença com o mundo de hoje? Não tem. Violência, libertinagem, imoralidade. Aqui, ó, libertinagem, imoralidade, maldade, impureza, insolência, arrogância, difamação, corrupção, adultério, ganância. Qual dessas coisas aqui a gente não tem de forma intensa nos nossos dias? Então, a gente vive Sodoma e Gomorra contemporânea. E é por isso que o fim está perto. É por isso que a mensagem é para mim e para você. Para quem o fim tem chegado. Tá? O pecado é enganoso, pois nos cega para o real estado de nosso coração, escondendo nossas transgressões sob uma camada de autojustificação, enquanto somos rápidos em reconhecer os pecados dos outros. A gente viu aqui na terça a importância disso, da gente olhar, que às vezes o mundo está entrando na igreja, os costumes, os maus hábitos, né? Nosso corpo é água, eu falei isso, a gente se adapta ao ambiente, ao recipiente, nosso cérebro 80% é água, então tudo que você lê, ouve, escuta, acaba sendo absorvido, tá? E isso vai contaminando a sua forma de viver corretamente, ao ponto de você se auto-sabotar, de você achar justificativas, pífias, narrativas para viver conforme as suas próprias conveniências, ao invés do que Jesus pede, do que Deus pede. A gente vê um monte de gente no mundo cristão, que se diz cristão, desobedecendo a Bíblia, distorcendo a palavra de Deus, né? Achando justificativa para transgredir o que Deus quer, né? E achando que está sendo servo de Deus, né? Então, muito cuidado nisso aí. Na quarta-feira, a gente viu aqui o juiz de toda a terra. O diálogo de Deus com Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra revela que o juízo de Deus a gente viu aqui que Abraão ali se compadeceu e Deus gostou dessa atitude dele porque amar o próximo é um dos atributos, né? É um dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Estão ali os 4 primeiros mandamentos, estão referindo-se a isso. E os outros 6 têm a ver com amar o próximo. Então, Abraão foi ali interceder. Então, mostrou que Deus, ele é transparente, né?
Ele conversa com o ser humano antes de executar a condenação. Ele é misericordioso, segundo está escrito em Gênesis 18, 26. Ele é paciente, Gênesis 18, 25 a 32. E ele é justo. Por ele ser justiça, ele precisa também efetuar a punição de quem está desobedecendo. Até porque o salário do pecado é a morte, né? O Tá na Lição resume dizendo que Deus não deve explicações, mas escolhe revelar seus planos e motivações para a raça humana. E a gente viu ali que Abraão fala, se tiver 50, o Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio. Mas se tiver 40, 30, 20, 10, aí Deus... Não, se tiver 10, até 10 ali, eu vou proteger esses, vou salvar esses, né? Não vou matar todo mundo, não vou matar os justos com os ímpios. Por isso que Deus separa o joio do trigo, né? Então, a intercessão aí, o cuidado que a gente tem que ter para os outros, né? Com os perdidos, né? A gente aprendeu muito nessa lição de quarta, então, se você quiser pegar tudo direitinho, pega o link aí na descrição, nos comentários, tá bom? Então aqui na quinta-feira, que foi ontem, a gente viu o juízo pré-advento, que eu também falei aqui, muita coisa interessante, tirando dúvidas de falsas doutrinas, de falsos líderes religiosos, falsos profetas que distorcem e vivem pregando uma ideia de que a lei foi abolida, que não precisa cumprir a lei, né? O Velho Testamento era só para o povo de Israel, era só para judeu, né? E a gente vê o outro extremo, que são os judeus, os próprios judeus, e outros que seguem só o Velho Testamento, a Torá, não quer saber de Novo Testamento, não reconhece Jesus como Messias, como Salvador. E a gente vê várias atrocidades, né? E só estudando a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo para entender. Então aqui a gente viu que a Bíblia apresenta noções da existência do juízo investigativo. A gente viu claramente textos ali mostrando que hoje Jesus está no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo com os livros abertos, mostrando ao universo, julgando todos, desde Adão e Eva, todos que morreram e os vivos que estão aqui. Aí quando ele acabar isso, é a porta da graça se fechando. Ele vai julgar todo mundo e aí vai executar o juízo final, né? Então a gente viu aí que é o juízo pré-advento, é um juízo investigativo, onde as obras estão sendo registradas ali. A gente viu que as obras, a fé sem obra é morta, né? Pelos vossos frutos os conhecereis. Então quem aceita Jesus de verdade, a gente viu aqui no estudo que demonstra isso nas obras, né? Porque se torna nova criatura. Quem não se torna nova criatura, quem não obedece, acaba mostrando que não aceitou amor de Cristo nenhum, não aceitou sacrifício nenhum, porque o próprio Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E obras têm a ver com isso, obediência ao que Deus pede, é seus atos, palavras, pensamentos, tá bom? Então aqui, ó, a Bíblia apresenta noções da existência do juízo investigativo a partir da ação de Deus em ver, investigar, antes de executar juízos históricos. E a ideia aqui, que eu vi também um rapaz falando muita bobagem na internet, a ideia que Deus dá transparência e pede para registrar não é porque Deus precisa. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, ele não precisa lembrar, escrever nada, porque ele sabe de tudo, desde o início, ele é alfa e o ômega. Ele está registrando para que os outros seres celestiais, para que todos os seres humanos vejam que ele é justiça, porque essa foi a questão que o diabo indagou e se rebelou no céu, que ele era injusto. Então ele deixa aí de forma muito transparente e aberta, todo mundo vendo, registrando, para que todos nós, quando estivermos lá, nos 1000 anos que a gente vai passar no céu, olhando tudo, por que é que uns foram salvos e por que outros foram condenados. Pelas obras, porque os frutos é que mostram se a pessoa estava realmente aceitando a salvação, a graça que foi dada ou não, tá bom? Então isso aí é importante deixar claro. Então a gente vê aqui o dilúvio, viu o Senhor, Gênesis 6, 5, né? A gente vê aí, na Torre de Babel, então desceu o Senhor para ver, tá aqui ó, Gênesis 11, 5. Em Sodoma e Gomorra, descerei e verei. Então, Deus precisa descer para ver alguma coisa? Então não precisa, mas ele faz isso como um ato, né, de pedagógico, didático, para mostrar que ele está acompanhando, que ele é justiça, que ele é amor, né? E o quem ama, corrige, né? Então, porque sempre tem um bom filho, sempre tem um justo, tem um santo, tem um obediente, tem um fiel, tem um remanescente, tá bom? Então, na quinta-feira aqui, o resumo do Tá na Lição. Deus não precisa de registros para saber quem está salvo ou perdido. Mas as criaturas têm perguntas, dúvidas que foram plantadas desde o céu, por Lúcifer. Inclusive os anjos, que ele levou um terço. E é por isso que eles têm examinado o plano da salvação ao longo do tempo. E no final, a gente vai ver que todos vão pedir a destruição de Lúcifer, do pecado, do mal, né? Então, muito forte isso aqui. E a gente chega na sexta-feira, o dia de hoje, fazendo esse resumo aqui do professor Gilberto Brasiliano, que é o Lição Fácil, né? Ele fala, ó, vamos encerrar esse poderoso estudo sobre aqueles que irão presenciar as cenas do tempo do fim e avaliar o amor e a justiça de Deus. Temos diante de nós um dos maiores eventos, se não for o maior do tempo do fim, que é a segunda vinda de Cristo, também chamada de a verdade presente, que é a pregação do Evangelho, né? Breve Jesus vai voltar e ele vai dar uma recompensa para os fiéis, para os obedientes, e vai condenar os desobedientes. E como é que vai ser isso? Pelas obras, pelos frutos,
pelos registros que estão lá, para todo mundo ver que ele foi justo, né? E aqui o resumo do Infolição mostra isso. As histórias do dilúvio de Sodoma e Gomorra nos lembram verdades inegáveis presentes em toda a Bíblia. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala a mesma coisa. É a mesma essência, a mesma mensagem. O foco é Jesus e o plano de salvação de Deus para com a gente. De várias maneiras didáticas, Deus vem mostrando o que ele quer, o homem distorce, ele vem mostrando a sua aliança, restaurando, renovando a mesma aliança que é uma só, mas o ser humano vai quebrando a aliança, ele bota de um modelo diferente, de uma metodologia diferente, o ser humano quebra, e até chegar nesse dia final do juízo, né? E aí, tudo isso aqui que está escrito é fato. Querendo ou não, crendo ou não, a verdade, a Bíblia deixa lá clara, está escrito em Gálatas 3,7, de Deus não se zomba. Em 1 Samuel 2,30, Deus sempre honra seus servos. Atos 17,31, o juízo de Deus é real, vai acontecer, quer a pessoa acredite ou não. E Salmos 37, verso 39, do Senhor vem a salvação. É só em Jesus que a gente pode vencer. É Ele que é o grande Redentor, Salvador, é Ele que nos deu de graça. Eu fiz analogia ontem sobre a passagem, a viagem. A vida eterna é o destino final, é uma viagem que a gente vai fazer. O sacrifício de Jesus foi a passagem que Ele deu de graça pra gente. A gente não pagou nada, Ele que pagou na cruz o preço. E o embarque, a gente para chegar no destino, a gente tem que pegar o meio de transporte. O embarque, tem que pegar o avião, o trem, o ônibus, o Uber, o que for. E esse embarque é você aceitar o que está na passagem. O dia, a hora, o local que você tem que ir. E Jesus mostra isso através dos 10 mandamentos. Né? São as orientações do embarque. Né? E aí você tem que obedecer o que está escrito ali para você pegar a locomoção rumo ao céu, ao destino final. Se você não obedecer, se você tiver a passagem, que Jesus já morreu, deu para todos, e não embarcar, você não vai chegar. E é isso que vai separar o justo do ímpio, né? Então, fazendo aqui um apanhado rápido que eu marquei aqui no guia também para a gente finalizar, o autor coloca aqui para a gente ler, sempre ele faz uma recomendação, né? O livro de Ellen White, Patriarcas e Profetas, da CPB, que é a Casa Publicadora Brasileira, cujo tema, o título é de O Dilúvio, para dar esclarecimentos profundos, ela com visão, com inspiração divina do que houve ali de fato nos tempos de Noé, né? Ela coloca aqui, ó, as acusações de Satanás contra os que seguem o Senhor não são movidas por seu desagrado pelos pecados cometidos. Então, assim, Satanás acusa como acusador os pecados, não é porque ele não... Ela aí, ó, tá pecando, não é porque ele não quer que as pessoas não pequem, né? Não é porque ele não odeia o pecado, né? Então, o desagrado dele não é pelo pecado, ele acusa aqui, ó, porque ele se alegra com os defeitos de caráter das pessoas que desobedecem a Deus, pois ele sabe que é somente por transgressão da lei de Deus que ele, o diabo, obtém poder sobre as pessoas. Então, quando você desobedece a Deus, você está sendo súdito de Satanás, porque ele foi o grande rebelde. Então, o diabo aponta que você está pecando, acusa os seus pecados para mostrar que você é dominado por ele. Não é porque ele tem desagrado com o pecado, né? Ele ama o pecado, ele é pai da mentira, ele é homicida desde o princípio. Então, ele acusa porque ele fala aqui, ó, esse aqui é meu, eu que domino ele, aquele pecando aqui, ele fazendo o que eu sou o pai do pecado. Então, é por isso que ele acusa, né? Então, presta atenção no que você tem feito nas suas ações. O seu livre-arbítrio está lhe levando a quê? Então, preste atenção nisso, né? Quais são as justificativas, as resistências que você tem para obedecer o que Deus pede, a lei de Deus? Porque está claro, guardareis os meus mandamentos. E tem gente, cristão, se dizendo crente e com mimimi, buscando texto fora do contexto para inventar pretexto para não obedecer a lei de Deus, os 10 mandamentos, né? Então, aqui o autor está falando isso, que o diabo se alegra com esse defeito de caráter, de interpretação, né? Para viver transgredindo ao que Deus pede, né? Suas acusações nascem unicamente de sua inimizade com Cristo. Então, ele quer destruir, como ele não pode destruir Deus nem Jesus, ele vai destruir a criatura que é a imagem e semelhança de Deus. Ele quer destruir o plano maravilhoso que Deus trouxe para nós lá no Éden. E ele quer levar o máximo de gente com ele. E Jesus, ao contrário, quer impedir, quer salvar a todos com Deus. Mas o livre-arbítrio de cada um é que vai decidir no final de tudo, né? Então, mediante o plano da salvação, Jesus está rompendo o domínio de Satanás sobre a família humana e libertando-a de seu poder. Por isso que ele morreu na cruz. A salvação é por mérito de Cristo, tá bom? Mas você tem que aceitar, porque ele não vai levar ninguém forçado. Então, você tem que fazer a sua parte. A gente falou isso aqui nos estudos anteriores. E aqui vem a importância disso, porque por nossa própria força, o ser humano não pode enfrentar as acusações do diabo, porque o salário do pecado é a morte. A gente tem a natureza pecaminosa. Imagina que Adão e Eva, perfeitos, sem pecado, se deixou enganar pela serpente, pelo dragão, por Satanás. Imagina a gente já dentro da natureza do mundo dele. Então é praticamente impossível. Mas, contudo, entretanto, todavia, não é por isso que a gente não vai obedecer, buscar obedecer.
Então a gente tem que buscar obedecer ainda que pareça impossível, porque em Cristo a gente é mais que vencedor. E quando a gente busca obedecer de coração, é por amor, por entender que esse é o melhor caminho, não para ter recompensa, não para herdar a vida eterna, né? É por amor, por entender o sacrifício que Deus fez, por entender o nosso propósito de viver para honrar e glorificar a Deus. Então quando a gente entende isso e faz, mesmo que a gente caia, a Bíblia diz claramente, a gente falou isso aqui, que a jornada do cristão é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Ainda que a gente caia, Deus vai sondar o coração. E aí vai chegar lá e vai falar, não, mas ele se arrependeu, ele confessou, ele estava buscando me seguir, ele é um pecador, é um sujo, eu vou buscar os pecadores. Jesus falou isso, eu vou buscar pecadores, mas pecadores arrependidos, que confessam e que não temem chamar o pecado pelo nome e que vivem uma busca da perfeição. Né? E aí ele vai botar um manto de justiça, vai glorificar essas pessoas, né? E não aquele que está aí inventando justificativa para viver uma vida desregrada, né? Então, endurecendo o coração para não obedecer. Então aqui o autor coloca, que está perante Deus com as vestes manchadas de pecado e confessando sua culpa só através de Jesus, né? É Jesus, nosso advogado, que apresenta uma eficaz alegação de defesa em favor de todo aquele que, pelo arrependimento e pela fé, confiou o coração a Cristo. Jesus defende sua causa e, mediante os poderosos argumentos do Calvário, acusações de Satanás, ele vai derrotar o acusador. E aqui vem a sua perfeita obediência à lei de Deus. É a minha obediência e a sua, é isso que Deus quer. Né? E é isso que o diabo quer, a sua desobediência, né? Ou seja, desobedecer a Deus e obedecer a Ele, às tentações dele, aos prazeres que Ele oferece. Então, quando você obedece a Deus, você vai receber poder no céu e na terra. E aqui a gente vê também que Jesus é que foi o perfeito sacrifício, né? O sacrifício substitutivo de Cristo, pela sua perfeita obediência, veio aqui, recebeu o poder do céu e da terra e solicitou ao Pai misericórdia e reconciliação para com o ser humano culpado. Ele, sem culpa, ele foi morto, né? E Ellen White fala isso no livro Profetas e Reis. E é por isso que, diferente do que muita gente fala, a lei foi abolida, não precisa, Jesus já morreu. Jesus mesmo fala, está escrito na Bíblia, Jesus fala lá, sedes meus imitadores, assim como eu sou do Pai. Então é para imitar Cristo, se ele obedeceu, a gente tem que obedecer. Jesus fala, eu vim cumprir a lei, eu não vim abolir nada. Então ele está dizendo que veio dar exemplo, ele veio cumprir. E tem gente cristã dizendo que aboliu, que não precisa guardar sábado, que né, é isso e aquilo. Então veja como o diabo usa a mente das pessoas de forma errada, distorce. Coloca um pouco de mentira dentro da verdade para as pessoas negarem o que Jesus pediu, né? Sede meus imitadores, como eu sou do Pai, né? O apóstolo Paulo também fala isso, inspirado em Jesus, né? O apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Então, é assim que a gente tem que seguir, imitando o que é correto, o que é certo. Os heróis da fé é Jesus. Que a gente possa entender e viver essa verdade aqui enquanto a gente está por aqui. A gente viu também que a gente não é desse mundo, né? Não estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Foi o que Jesus falou. A gente é peregrino, estrangeiro. E aqui vem um desafio, né? O autor coloca aqui, como podemos harmonizar essa nossa responsabilidade de alcançar o mundo, de pregar a mensagem, né? Que é um desafio, uma tarefa dada nesse mundo e guardar a nossa vida sem se contaminar, né? Porque a gente sabe que a gente é influenciado, ou influencia, ou é influenciado. Eu respondo isso aqui, tá lá em Tiago 1,27, né? Referência. Então, a melhor forma é você trabalhando para ser um influenciador mais do que ser influenciado. Porque assim, ou você influencia ou você é influenciado. Se você não está influenciando, você está sendo influenciado. Quando você influencia, você acaba trabalhando a sua liderança e não sendo servo só, sendo seguidor só. Né? Então, ensinar é a melhor forma da gente aprender. Né? Então, influencie. E aí você vai deixar de ser influenciado, tá bom? Para finalizar aqui, a gente vê aqui no estudo no auxiliar do professor umas dicas que ele dão aqui, aplicação para a vida prática. De tudo que a gente viu aqui, dê uma dica. O autor coloca aqui, para você não ser influenciado, para você influenciar, para você estar preparado em comunhão. Todas as manhãs ao acordar, comece suas orações agradecendo o milagre da vida. Peça ao Deus da criação que transforme sua vida. Permita que Deus mude seu coração e dê uma nova direção à sua jornada. Busque na Bíblia novas ideias que o desafiem e inspirem a mudança. Guarde o sábado de maneira que ele se torne uma antecipação do reino de Deus, o paraíso de Deus aqui na terra. Foi para isso que ele criou o sétimo dia, né? Para que a gente possa descansar nele. E uma tarefa também desafiadora, que é mais árdua, que a gente viu aqui, que foi o exemplo de Abraão orando, intercedendo ali pelo povo de Sodoma. Ore a Deus por alguém de quem você não gosta muito, até que essa pessoa se torne seu amigo. Né? Orar pelos inimigos, pelos desafetos, né? Ore a Deus sobre um grande obstáculo em sua vida.
Ore persistentemente sobre esse obstáculo até que você fielmente veja o resultado real e saiba que foi Deus que realmente ouviu a sua oração. Então aqui vem a experiência também de Daniel, que a gente viu rapidamente ali, né? Daniel usou linguagem escatológica, falando do futuro, para descrever sua situação presente. Essa prática nos dá a esperança e segurança de que nossa vida tem significado e está aberta à eternidade, desde que a gente viva esse propósito, né? E aqui ele fala de como essa linguagem é importante e nos orienta para que a gente viva aqui de uma maneira correta, que a gente coma de forma correta, beba, pense e aproveite a vida e os relacionamentos com as pessoas, incluindo com os inimigos aqui, como cristão, como seguidor de Cristo, né? Então, é um desafio grande, mas temos que orar a Deus para ele e o Espírito Santo agir e nos permitir viver assim, né? Por fim aqui, comentário de Ellen White, que também vale a pena trazer algumas coisas aqui. Ela coloca o seguinte, ela coloca aqui a alegria que a gente vai ter no desfecho de tudo. Vai valer a pena esses sacrifícios, essa luta, esse desafio e essa fidelidade, paciência e persistência nossa em tudo que Deus pede. Ainda que muitas vezes a gente não entenda, que pareça que não tem lógica, né? Então, mas é o que Deus quer. Ela coloca aqui sobre uma coisa que a gente falou, que eu dei um esclarecimento que muita gente distorce, né? Para defender doutrinas e teologias errôneas, né? Ela coloca aqui sobre os anjos, que está lá naquele texto de Judas, no verso 6, né? E os anjos que não guardam seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. E tem muita gente que acha que tem um inferno, que tem um purgatório, que tem um seio de Abraão. Não entende que isso aqui é uma interpretação distorcida do que o texto está falando. Aqui está falando que eles perderam a glória de Deus, que eles foram colocados em pecado, em trevas, porque eles tinham o máximo da sabedoria de Deus ali, viviam com Deus. Eram querubins ali, Lúcifer vivia na glória, na presente glória de Deus. Se ele estava lá no céu, não entendeu o que é Deus, então Deus o jogou nas trevas. E aqui também tem uma visão escatológica, falando do futuro, de o que vai acontecer com eles, com esses anjos que estão aqui soltos aqui na terra, falando que a terra vai ficar de novo sem forma e vazia, destruída. Ellen White teve essa visão e ela fala que a terra tinha a aparência de um deserto solitário, cidades e povoados derrubados pelo terremoto, jaziam em ruínas, montanhas tinham sido removidas dos seus lugares, deixando grandes cavernas, enormes pedras lançadas pelo mar ou arrancadas da própria terra. Estavam espalhadas por toda a sua superfície. Grandes árvores tinham sido desraigadas e se espalhavam pela terra. Aí ela está falando nesse dia, quando Jesus voltar, vai levar os justos que morreram vão ser ressuscitados e os vivos vão encontrar com Cristo e a gente vai para o céu ficar 1000 anos lá e a terra vai ficar assim, destruída, desolada, vai ser uma prisão. Satanás vai ficar preso aqui 1000 anos com os anjos maus. É disso aqui que esse texto de Judas está falando. Algemado, preso, é fazendo referência ao Apocalipse, que o diabo foi acorrentado. Não vai ter ninguém para ele pecar, para ele tentar, para ele fazer o mal. Então aqui deve ser a morada, Ellen White dá essa clareza aqui. Aqui deve ser a morada de Satanás com seus anjos maus durante 1000 anos. O que a gente vai estar fazendo lá? Nesses 1000 anos a gente vai estar lendo tudo que foi registrado nesse pré-advento que a gente estudou ontem, na quinta. O juízo investigativo que foi feito. Então a gente vai chegar lá, como sacerdotes, vamos ler, estudar tudo, entender porque alguns não foram e porque alguns que a gente achou que não deveria estar lá, vai estar lá. Então a gente vai ver os registros para tirar qualquer sombra de dúvida, qualquer semente de dúvida plantada pelo diabo, né? E ele vai estar aqui na terra. Aqui estará ele, circunscrito para vaguear sem rumo sobre a resolvida superfície da terra e para ver os efeitos de sua rebelião contra a lei de Deus. Durante 1000 anos ele poderá consumir o fruto da sua maldição que ele mesmo determinou, restrito apenas à terra sem vida. E aqui a profeta fala que Satanás não terá o privilégio de percorrer outros planetas para ficar tentando e incomodando os que não caíram, deixando mais uma vez claro que existem outros mundos, outros seres, outros planetas e que Satanás fica rondando para tentar fazer pecar igual ele fez aqui com Adão e Eva. Só que, diferente da gente, eles estão vendo tudo, a novela, o Big Brother que está acontecendo aqui, e eles sabem que eles querem distância disso aqui. Eles estão vendo a consequência que é desobedecer a Deus. Deus deixa, eles podem desobedecer, mas eles não vão por amor e por saber o que é que o pecado e o mal faz. A separação de Deus aonde é que leva, né? Durante esse tempo, Satanás sofre extremamente. Desde a queda, suas más características têm estado em constante exercício. Mas deve ele, então, ser despojado de seu poder e deixado a refletir na parte que desempenhou desde sua queda e aguardar com tremor e terror o terrível futuro que lhe espera, em que deverá sofrer por todo o mal que perpetrou, a ser castigado por todos os pecados que fez com que fossem cometidos, né? E aqui a profeta Ellen White fala que ela, em visão, né, ela ouviu aclamações de vitória dos anjos e dos santos remidos, ressoando como milhares de instrumentos musicais
porque não mais deveriam ser atormentados e tentados por Satanás, e porque os habitantes de outros mundos estavam livres da sua presença e das tentações. Então todo mundo vai adorar porque as pessoas não aguentam mais ficar recebendo o diabo tentando tentar, ficar lá fustigando, né? Que ele tem feito isso, segundo a profeta diz aqui. Então todo mundo vai ficar livre, por isso que eles vai morrer para sempre, né? O fogo eterno, na verdade, que ele vai desaparecer para sempre. Ele, como ser celestial, que foi criado ser celestial, vai sumir para sempre, né? Então, Ellen White finaliza: para o povo de Deus, o cativeiro de Satanás trará alegria e júbilo. O profeta Isaías declarou, ó: povo de Israel, no dia em que Deus vier a dar-lhe descanso do sofrimento, das angústias e a dura servidão que lhe foi imposta, falando do Satanás, do pecado, nesse dia, você, falando que eu e você, amém? Você proferirá essa sátira contra o rei da Babilônia. O rei aqui é representando o Satanás, o diabo, né? Então, olha a sátira aqui, ó. Como cessou o opressor, como acabou a tirania, o Senhor quebrou o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Isso está em Isaías 14, verso 3 ao 6, né? Maranata, o Senhor logo vem. História da Redenção, página 292 e 293, é o livro de Ellen White, o Milênio, falando disso aqui. Amém, né? Que Deus faça a sua vontade logo, que Jesus possa vir logo, para a gente ter esse júbilo, essa alegria de ver o diabo, o Satanás, os anjos maus e o pecado sumindo da face da terra e a gente vivendo um mundo maravilhoso, sem dor, sem pranto, sem sofrimento, né? Um comentário importante que eu não posso deixar de mostrar aqui, o vídeo ficou um pouquinho mais longo, porque é resumo da semana, né? Mas eu preciso compartilhar com você, que é do professor Gilberto Brasiliano. Olha o que ele coloca aqui e deixa muito claro a importância da nossa decisão hoje, agora, nesse presente. O Apocalipse nos mostrou que a segunda vinda irá estremecer a vida de muitos que rejeitaram a verdade presente e foram pegos de surpresa. A verdade presente é que Jesus vai voltar, é como foi a verdade presente do dilúvio, é como foi a verdade presente dos anjos em Sodoma e Gomorra. Então a verdade presente é que o grande conflito está chegando ao fim, Satanás quer te destruir, Jesus está voltando, ele morreu para te salvar, ele te deu a passagem, o passaporte, agora você precisa embarcar para ir para o destino final. Então essa é a verdade presente que a gente está divulgando, as 3 mensagens angélicas. Deus está te alertando. Cuide para que você não caia, se você já aceitou Jesus. E se você não aceitou, você está esperando o quê? Você quer participar desse grupo, dessas pessoas ímpias, desobedientes, que não aceitaram Jesus para receber o que vai receber aqui, que está dizendo aqui na Bíblia, ó, essas pessoas vão enfrentar a ira do Cordeiro e vão procurar se esconder de sua glória, mas não conseguirão. Podemos confirmar isso com a história de Noé, que pregou 120 anos para que a população do mundo daquela época se conscientizasse de sua condição condenatória e da oportunidade que Deus lhe estava dando. Deus é misericordioso demais. Ele deixou a mensagem ser rodada há 120 anos, lá na época de Noé. A gente já tem, desde que Jesus veio, mais de 2025 anos, né, rodando a mensagem. Jesus não voltou. Então imagina a misericórdia. E tem gente, tá demorando porque ele quer salvar todos, quer salvar você. Então, aproveite, porque chega uma hora que o juízo vem. Né? Hoje, Deus deixou as 3 mensagens angélicas para divertir o mundo da adoração a Ele, do juízo que acontecerá e do chamado para que todos deixem a Babilônia espiritual. Né? Essa vida longe de Deus, desobedecendo ao que Deus pede, de idolatria, imoralidade, né? Violência. Para quê? Para obter a vida eterna. Nem todos aceitarão esse convite, como as cidades da planície onde Ló morava, Sodoma e Gomorra. Abraão até insistiu com Deus para que poupasse a cidade se houvesse ali 10 justos. Então a gente viu, né, que a cidade foi destruída, mas Deus mesmo assim salvou ainda alguns justos, não deixou os justos morrerem com o ímpio. Né? Tivesse 10, Deus não destruiria, mas não teve 10, só teve 4. Né? Então aqui, infelizmente, por isso que Deus destruiu, mas salvou, a sua misericórdia e justiça ele salvou, liberou Ló, mandou os anjos lá. Ó. Infelizmente só havia 4, e mesmo assim, sendo salvos, a mulher de Ló, no processo, desobedeceu. Ela olhou para trás. Ainda estava com o coração em Sodoma e se perdeu pela desobediência. Então tentou olhar para trás, ó, para buscar alguma coisa. Ai, meu Deus. Ou então a curiosidade, deixa eu ver como é. Deixa eu ver se está destruindo mesmo. E sobrou na história, né? Dá para tirar várias lições morais aqui, né? Então, da vida do cristão. Uns não vão aceitar, outros vão aceitar, mas no meio da jornada vão se perder, vão desobedecer, né? Por curiosidade ou por saudade, igual o povo de Israel ficou com saudade do Egito, falando, antes a gente estivesse lá no Egito, né, como escravo, né, mas vão ter os fiéis, né, são poucos, mas vão ter, né, e que eu e você estejamos lá, né.
Agora nós estamos no tempo do fim e temos consciência de que está ocorrendo no céu um juízo investigativo para definir o destino de todos que já viveram e estão vivendo nesse mundo. Aí a gente viu que Deus até se deixa ser questionado com respeito ao seu amor dedicado aos pecadores e sua justiça aplicada aos que conscientemente estão na rota da perdição, no caminho da destruição junto com o diabo e seus anjos, né? Então forte isso aqui, que você reflita sobre tudo isso. E eu espero encontrar com você lá, tá bom? Que Deus nos use. Se você gostou, curta aqui, comente, se inscreva no canal, tá bom? Porque você ajuda a levar esse conteúdo para outras pessoas. Pregar a mensagem, sendo um missionário, um multiplicador, um duplicador desse conhecimento, tá bom? É só dar um clique aí. Então dá essa moral e fazendo isso você vai receber notificações, avisos, sempre que eu postar um vídeo novo aqui, tá bom? E a gente tá chegando no finalzinho, né? Tem a lição da semana que vem, a lição número 11, a gente vai falar aqui de um outro tema, Ruth e Esté, tá bom? Dá um spoiler aqui rapidinho, ó, Ruth e Esté, a gente vai falar, começar amanhã, mais um tema semanal aqui, então espero encontrar você. Então, desde já, um ótimo sábado, aproveite a sexta-feira no pôr do sol, que já se inicia o sábado, conforme a Bíblia fala, o dia vai embora quando o sol acaba, então inicia-se o sábado hoje, aqui no Brasil, na Bahia, por volta de 18 horas, 17h30, 18 horas. Então busque estar mais em contato com Deus, com a sua família, com a natureza, estudando a Bíblia, lendo, orando, né? Fazendo coisas para o próximo. Abdique das coisas que você faz no dia a dia, da rotina diária de trabalho, de pensar em dinheiro, em negócios para você. Pense em Deus e nos outros, tá bom? Até breve, aguardo você no próximo estudo. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.